Boa tarde a todos. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o uso de plantas medicinais, certo? E um pouco sobre a biodiversidade brasileira e como o uso dessas plantas pode trazer benefícios à saúde da população humana, certo? Então, temos como tema da aula proposta a biodiversidade brasileira e o uso das plantas medicinais na promoção da saúde e do bem-estar. Então, primeiramente, o que são plantas medicinais? São plantas que possuem propriedades reconhecidas de cura, prevenção ou tratamento sintomáticos de doenças validadas em estudos. Então, essas plantas, né, a grande maioria tem estudos científicos onde comprova-se a eficácia dos seus princípios ativos para a promoção da saúde e do bem-estar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, planta medicinal é aquela que, administrada ao homem ou a animais, por qualquer via, sob qualquer forma, exerce alguma ação farmacológica. Então, o que faz uma planta ser considerada medicinal? Principalmente a eficácia do seu uso, tendo ela comprovação científica ou não, ou seja ela baseada na cultura popular, certo? Então, tem esses dois lados da vertente desse uso de plantas medicinais. Então, nosso país, o Brasil, é um país com uma diversidade de plantas riquíssima. Nós temos uma diversidade florística muito rica, dividida em diversos ecossistemas, em vários biomas, como Amazônia, Pantanal, Pampas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, onde eles compartilham essa diversidade e também existem espécies endêmicas de cada bioma desse, que é utilizado na nossa cultura popular em diversas regiões do nosso país. Então, de onde vêm nossas plantas medicinais? O consumo de ervas pela população para o tratamento de doenças é tão antigo quanto a humanidade. Então, essa cultura de utilização de plantas para o uso medicinal vem desde os nossos antepassados, é um uso muito antigo pela humanidade. Então, essas plantas foram inseridas na sociedade brasileira, tanto pelos povos nativos do nosso país, como também através também dos europeus, dos africanos que foram trazidos no processo de colonização. Então, muitas das plantas que a gente utiliza hoje são plantas exóticas, mas também utilizamos muitas plantas nativas dos nossos biomas brasileiros. Então, a utilização dessas plantas medicinais é baseada em duas vertentes, a crendice e a ciência, né? A crendice, como o próprio nome já diz, é através de algo no que se crê, sem compromisso com a realidade, deriva de experiências pessoais ou passadas ao longo do tempo. Então, a crendice é o uso daquelas plantas que, na verdade, assim, algumas não possuem um lado ainda de estudos científicos e é baseada em alguém foi utilizando e foi dando certo e isso foi passado para gerações. Mas hoje, muitos estudos, né, com base em utilização dessas plantas estão sendo realizados. E a ciência é toda aquela planta medicinal que tem, no caso, o uso comprovado através de estudos científicos, onde tem seu princípio ativo comprovado como benéfico para a saúde humana, e isso é formulado através de hipóteses e experimentos científicos, como o próprio nome já diz. Então, quais partes das plantas podem ser utilizadas? Folhas, raízes, cascas, sementes, frutos e seiva. Basicamente, todas as partes de uma planta. E qual a forma de preparo de utilização dessas plantas, né? Digamos que de forma medicinal?
Pode ser através de chás, óleos essenciais, garrafadas muito encontradas na nossa cultura popular, culinária, através do uso dessas plantas, né, na comida, e através de banhos também, né? Como, por exemplo, banhos aromáticos de ervas, utilizadas tanto em ritos, certo? Em alguns rituais, por exemplo, de algumas religiões também. Então, a gente vê que essas plantas medicinais, além de estar ligado à nossa saúde humana, no tratamento de doenças, está ligado muito à cultura popular e à sociedade.